Pronto, tô ao vivo. Olá, boa noite. Deixa eu botar o óculos. O pessoal já tá entrando. Amanda, boa noite. Loving Care, Espaço, Louis. Vivian, boa noite. Boa noite. Gente, olha, é a primeira vez que eu tô fazendo live na minha vida, tá? Então, por favor, me ajudem. Vocês estão ouvindo bem? A luz tá boa? Tá tremendo? Tá acontecendo alguma coisa? Me avisa, por favor. É isso aí. Vamos aguardar só mais um pouquinho, que eu já vou chamar a doutora, já vou falar do que se trata, né? O que a gente vai... O tema abordado, tudo direitinho. Oi, filha! É um tema muito polêmico, tá? Polêmico para nós que somos tutores, que eu também tenho cachorro, para nós que somos profissionais de banho e tosa. Então é um tema polêmico. Por isso que eu quis fazer essa live. Daiane, boa noite. Bora, gente. Bora lá. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Quem puder... Lúcia, boa noite, que entrou. Ah, que bom. Que horas são aí? São 7h30? 7h29. Das 7h30 eu vou chamar a doutora, tá? Vamos falar. E até papai tá me vendo na live. Deixa eu ficar mais pra trás. É porque eu não enxergo. Do óculos. Porque eu não enxergo. Isso, claro. Lúcia. Estamos com 7 pessoas aí. Vamos lá. Já vou chamar. 9. E aí, gente, tá muito calor? Aqui tá um calor danado. Tô com o ventilador ligado. Mas se o barulho atrapalhar, eu desligo. Tá? Vamos lá? 8. Vamos lá. Eu vou chamar agora a doutora. Peraí que ela já tá me chamando. Doutora Aline, veterinária. Olá! Peraí, só um minutinho, entrar ao vivo com a veterinária. Olá, doutora! Tudo bem? Boa noite! E aí? Tudo bem? Então, tá bom. Bom, tá conseguindo me ouvir bem? Tô te ouvindo. Também tá me ouvindo? Tá ótimo. Então, tá. Qualquer coisa eu tô com o fone aqui, aí eu coloco pra gente falar melhor. Tá bom, tá assim, tá Já tem 8 perfeito. pessoas. O pessoal vai chegando, vai entrando. Cadê meus alunos? Não vai passar nada. Meus alunos. Então, doutora, vamos lá. Vamos Um lá. belo dia, eu estou no Instagram e vi uma postagem sua dizendo: ô Tite, pega no banho? Se contrai a Tite no banho? Mito ou verdade? Aí a senhora respondeu: mito. Opa, peraí. Eu tenho que falar com ela, porque assim, eu até brinco com meus clientes, né? Com os tutores que vão lá na loja, né? Doutor Tal falou que depois do banho, que teve do banho, entrou água, deu otite.
Ah, o fulano falou que eu levei no pet shop, no outro pet shop, e jogaram água, deu otite. O médico falou, ou então o tutor mesmo não sabe, também já fala que somos nós, Exato. entendeu? Então, eu quero desvendar esse mistério. Porque, doutora, tudo é culpa do banho tosa. Tudo é E culpa também, do né, para quem também para quem é tutor, saber realmente do que acontece, né, o passo a passo, a parte clínica, né, que aí é mais a sua área, né? Sim, exato. Bom, então vamos lá. Vamos lá, pode ir lá. Vou me apresentar primeiro, né? Tem muita gente que eu não conheço, eu vi que tem algumas pessoas conhecidas aqui entrando, mas para quem não me conhece, eu sou a Aline, veterinária, sou formada há 5 anos, fiz pós-graduação em clínica médica e cirúrgica de pequenos animais, trabalhei com a parte cirúrgica há algum tempo, mas eu sempre tive aquela quedinha pela dermatologia. E aí depois acabei me especializando na dermatologia e é o que eu faço hoje. Faço atendimento clínico também, mas mais voltado para a dermatologia. Tá bom? E assim, esse post que eu fiz, na verdade eu fiz com esse intuito, porque no dia a dia, na minha rotina clínica mesmo, de atendimento, inúmeras vezes chega para mim esse tipo de comentário, né? Ah, é que foi no banho e aí deixou cair água. E eu já trabalhei em um lugar que tem o próprio pet shop, né, no local. E aí tem cliente que vem no outro dia e fala, olha, depois do banho que tomou aqui ontem, começou a coçar o ouvido, tá doendo, deve ter entrado água. Enfim, aí eu fiz essa postagem na intenção de informação mesmo, né? De que a gente venha disseminar o conhecimento, porque muita coisa mudou. Se eu falar para você, eu já fui do tipo de veterinário, não das que só olha e fala que foi culpa do banho, tá? Mas eu já fui do tipo de veterinário, assim, de recomendar algodão impermeável pro ouvido, para evitar ao máximo que caísse água dentro desse ouvido e tudo mais. Mas ao passar dos anos, tudo vai se atualizando, né? Novos estudos vão saindo, novas pesquisas, e a gente tem que seguir tudo isso. Então, a nossa live de hoje eu acho que é bem importante para a gente realmente desmistificar muita coisa aí que é passado no dia a dia, tanto para os tutores quanto para quem é banhista, tosador, para quem é proprietário, né, desse comércio, enfim. Essa informação acho que é válida para todo mundo. Então, doutora, então vamos começar. Vamos lá. Aprender mesmo. O que é otite? O que é? Então vamos lá. Essa coisa, tadinho, que dói tanto nos cachorrinhos. O que você vê? Então, vamos lá. O que é otite? Otite é uma afecção da orelha, né? Do ouvido, ali do conduto auditivo, tá? E essa afecção pode ser só inflamação, pode ser inflamação e infecção, tá? Então, é um problema ali no ouvido, no conduto auditivo. Porém, não é uma doença primária, tá? A otite, sempre que um animal tem otite, a otite é um sinal clínico. Então, quando o animal tem otite, é o corpo dele falando para você, olha, alguma coisa está em desordem, precisa achar o que é, tá? Então, esse é um ponto que eu gosto de frisar bastante, eu acho bem importante. É como, assim, a grosso modo, como se a gente comparasse a febre. Febre não é uma doença. Se uma pessoa tem febre, a febre em si não é a doença, né? O corpo está mostrando que alguma coisa está errada. E aí a gente vai fazer toda aquela investigação, um monte de exames para a gente descobrir o que está causando aquela febre. Então, a otite tem mais ou menos essa semelhança, tá? Então, a otite é um sinal dermatológico de que alguma coisa está fora de ordem. Dermatológico? Isso. Dermo? Um sinal clínico dermatológico. Porque assim, o ouvido, ele é uma extensão da pele do corpo. Então, a mesma pele que tem no corpo inteiro, tem na orelha, tem no fundo do ouvido. Qualquer problema que o animal tenha, seja ele diretamente na pele, seja ele sistêmico, que afeta a pele, consequentemente afeta o ouvido, que a pele é a mesma que tem lá. Tá? Então, quando o ouvido tem algum problema, ele está sinalizando que você precisa pesquisar o que está fora do lugar. Sim, sim. Ah, entendi. E vamos lá. Isso aconteceu, fugindo um pouquinho assim, da nossa perguntinha. Pode. Eu vi o que aconteceu com a minha cachorrinha, eu vou falar um caso meu, tá? Filhote. Dava muita otite. Muito otite.
Isso é por conta que o filhote ainda está tomando as vacinas, ou não, ainda está com a imunidade baixa, acontece isso? Mas muita Ou não? otite, muitas vezes seguidas, ou uma otite muito A severa? Anitta sempre assim. A Anitta, minha shih tzuzinha, ela tinha sempre. Sempre. Tinha sempre. Aí eu Tá. lembro até que eu levei ela no veterinário, até um senhorzinho, aí ele falou assim, você dá banho nela sempre? Dou, doutor, toda semana. Nessa época eu não trabalhava com banho tosa, né? Não tinha nem noção. Dou, doutor, toda semana eu dou banho. Aí ele, tá bom, você bota algodão. Eu falei, boto, tá? E vem cá, e como é que você dá banho? Ah, doutor, eu jogo água, lavo, shampoo. Ele tá errado. Como assim, né? Eu tô botando algodão. Não, algodão, mas você segura a orelha, você fecha o canal para não entrar água, só algodão não adianta. Então, assim, não sei se por conta do filhotinho ainda está, né, criando imunidade, porque eu vejo muito problema de otite nos filhotes. Ou não tem nada a ver? Então, não tem relação direta, tá? A imunidade não Ah, tem relação direta com a otite. A otite é alguma coisa que está acontecendo. Em filhote é muito, muito comum sarna de ouvido, ácaro de ouvido. E esse ácaro passa tanto da mãe para o filhote quanto entre os animais que convivem juntos. Então, em filhote, quando tem, é novinho, ainda está ali na fase de vacina e está com otite, a nossa primeira suspeita é a sarna de ouvido, que é bem comum. Tá? Pode ser que tenham outras causas, mas a mais comum é parasitária mesmo, é de algum parasita no ouvido, tá? A imunidade não tem relação. Pode ser que seja uma outra inflamação qualquer que refletiu no ouvido, mas não tem relação direta com a imunidade. entendi. Então, o que provoca a otite seria isso que você está falando já, né? Parasita, né? Isso, as causas, a gente tem diversas causas. Então, pode ser parasitária, no caso da sarna de ouvido, pode ser por trauma, tá? A gente vai falar um pouquinho aí mais pra frente, então pode ser por trauma, pode ser por doença alérgica, que assim, a maioria das otites é causada por doença alérgica de base, e pode ser por neoplasia, formação, pólipo dentro do ouvido, também pode ser, mas assim, a maioria esmagadora é por causa alérgica. Enquanto não controlar a alergia, né, fizer o diagnóstico e controlar, o animal não para de ter essas otites tão recorrentes. Ah, entendi. E vem cá, passa, otite, passa do animal para o outro? Vamos supor, eu tenho 2 cachorros na minha casa. Tá. E na hora, sei lá, ao invés de usar 2 toalhas, eu usei uma só. Na minha casa, vamos supor, a gente não sabe, né? No banho tosa, isso não ocorre, né? Mas vamos supor, na minha casa. Aí eu usei uma toalha na mesma toalha, passei no outro, passa otite para outro cachorro? Então, a otite não Assim, passa para outro animal, exceto a otite parasitária, tá? A otite do ácaro de ouvido. Por quê? O ácaro, ele fica no corpo, ele não fica exclusivamente dentro do ouvido. O ácaro adulto fica dentro do ouvido, coloca lá os seus ovos, esse ovo eclode, dá lá um filhote, né? Quando esse filhote cresce um pouquinho, ele sai, ele anda pelo corpo todo, e depois ele volta lá para o ouvido para botar os seus ovos e constituir outra família. Então, esse tipo de problema passa de um animal para outro. Mas, no geral, não. É claro que, assim, eu estou crendo que no banho e tosa, ninguém pega uma toalha, limpa aquele monte de cera, assim, de um ouvido de um animal e compartilha essa toalha com outro animal. Claro que isso é um meio de contato, mas não é uma forma que, por exemplo, sei lá, eu dei banho lá no animal, não é esse caso que eu especifiquei, de que tem muita cera, muita coisa. E esse animal, sei lá, não tinha nada. Fiz a limpeza padrão que ele tinha e, de repente, compartilhei essa toalha com outro animal. Não é uma doença que vai passar. A bactéria que tinha no ouvido do outro veio para o ouvido do meu. Tá? Normalmente os problemas são internos do ouvido e de cada animal. E aí, dependendo da causa de base. Tá, entendi. Então, assim, por exemplo, né, para a gente que trabalha com banho e tosa, né, a gente sempre chega o cachorrinho para mim, isso aí eu ensino até para meus alunos, a gente fazer aquela vistoria toda no cachorro, né? Eu pego, eu vejo o corpinho todo, eu vejo unha, eu vejo a orelha, eu vejo se tem alguma coisa, eu dou uma cheiradinha, né? Quem nunca, né?
como eu, por exemplo, o pessoal que está começando agora, como é que ele vai saber se o cachorro, às vezes, né, pelo aspecto da orelha, às vezes está mais inchada, avermelhada, a pele meio áspera, né? Já vimos no caso da Isso. a gente consegue até, né, ver, e assim, quem está começando agora, assim, mais assim, entrando na sua área, o que a gente pode ver, assim, constatar, assim, dizer que tem assim, um problema naquele ouvido, tá com otite, para a gente chegar até o tutor, porque às vezes o tutor nem sabe, Exato, entendeu? tá? Muitas vezes acontecem várias coisas que eu vejo no cachorro, eu que passo para o tutor, olha, ele tá com uma secreçãozinha aqui, olha, ele tá com uma Uhum. um garrafado, entendeu? Então, às vezes, o tutor nem sabe. E trabalho o Sim, dia inteiro, né? verdade. A gente quer Isso ver. é muito, muito importante, tá? Até para esclarecimento geral. O banho em Sim. tosa é a nossa triagem, né? Porque, como você falou, às vezes, sei lá, a pessoa tem um animal que é bastante peludo, que a gente não, nem todo mundo tem aquele tempo de ficar com o animal o tempo todo, de ficar passando a mão, ou de compartilhar a cama, enfim. Tem gente que tem uma rotina mais corrida, que chega, fica um pouquinho ali e acaba não percebendo. Então, o banho em tosa faz essa triagem, porque na hora ali de você dar banho, você consegue ver tudo. Se tem ferida, pústula, se apareceu um nódulo em algum lugar, qualquer coisa de diferente, né? O banhista consegue ter uma visão melhor, às vezes, do que o próprio tutor, tá? Então, voltando aí à Sim. sua pergunta, quais são aí os sinais, assim, que a gente consegue detectar que alguma coisa está errada no ouvido? O mais clássico deles, vermelhidão. Olhou a orelha, tá toda avermelhada, ainda que não tem secreção, não tem cera saindo para fora, não tá a pele espessada, não tá, mas tá vermelho. Vermelho já é um sinal de alerta, de que alguma coisa tá acontecendo ali naquele ouvido, tá? Então, vermelhidão, excesso de cera, tá? Um ouvido normal, ele é autolimpante, ele não faz aquela cera que sai aquele monte para fora, que você tem que ficar limpando lá um tempão. Excesso de cera, Certo. coceira, incômodo, tem animal que você vai mexer no ouvido, ele não deixa, chora, isso é um sinal de otite, tá? Então são, assim, diversas coisas que a gente consegue perceber no dia a dia. E o cheiro também, tá? Até para o tutor identificar, você tá lá com seu animal normal, bonitinho, no colo, daqui a pouco você pegou, nossa, tô sentindo um cheirinho estranho na orelha. Procura o veterinário porque alguma coisa tá errada, tá? O ouvido normal não tem cheiro de nada. Começou a fazer, dei banho, fez 2, 3 dias, tá com um cheirinho meio estranho, azedinho, rançoso na orelha, precisa investigar. O cerume muito escuro. Na Isso, semana mesmo teve acho que foi a direita, foi a esquerda. Mais uma, o ouvidinho, assim, aquela secreção bem escura. Aí eu já falei, opa, tem algum problema aqui. tem. Não Com é? A questão certeza do tem. cor também. Tá? A coloração também. Isso não quer dizer que só aquela cera escura é problema. Às vezes a cera tá amarelinha ali, naquela cor mais ou menos padrão, e a gente faz a citologia, olha no microscópio e um monte de coisas lá, tá? Mas é um dos sinais, assim, bem, bem clássicos, é essa cera escura, parecendo uma borra de café. Isso daí é um sinal clássico de que a orelha está sendo agredida por alguma coisa. Certo, certo. Então, agora vamos lá para a polêmica. Vamos lá. Queria saber o seguinte, doutora. Vamos lá. Vamos lá. Eu até brinco, né? Toda vez que eu escuto dizer que o veterinário disse que é o fogo do banho em tosa, ela tá rica. Se eu ganhasse uma moedinha, né, ela tá Aí rica. Vamos lá. Entender, por exemplo, eu levei o meu cachorro no veterinário. Sim. Ele olhou, né, viu, tal. Só, olha, isso aí é água, tá? Ele é no banho tosa. Eu levo no banho tosa. Então, deixaram cair água dentro do ouvido. Não fala aí que é o banho tosa, mas deixou cair água no ouvido e o cachorro vai pro banho tosa, então vamos, já liga pra gente. Olha, deixou cair água no ouvido, tá com otite, o veterinário que falou. Aí vamos lá. Vamos Eu queria lá. saber, entender até como se chega nesse diagnóstico. Então, vamos Né? lá. Eu sei que, obviamente, não é certo cair água dentro do ouvido, nem no nosso. Né? Incomoda, não pode cair água no ouvido. Entendeu? Mas, assim, como que o veterinário chega, se é algum tipo de exame, coisa que é ser taxativa, é água. Isso é água.
Então, Eu queria entender isso aí, foi tudo da minha mente. vamos lá. Para a gente chegar nesse ponto, a gente precisa voltar só um pouquinho, tá? Então, o que que acontece? O ouvido, ele é um tubo fechado, quentinho e úmido, né? E o ouvido de cão e gato, ele é em formato de L. Deixa eu ver se cabe aqui meu L. Aqui. Então, aqui é onde a gente consegue ver, é onde tem lugar que coloca pinça para limpeza, é onde o veterinário coloca o otoscópio para olhar, mas o fundo do ouvido é aqui, tá? Esse tubo quentinho, fechado lá, bonitinho. Ok. Como que a gente faz o diagnóstico de uma otite? O primeiro exame que o veterinário precisa fazer, colocar um otoscópio dentro do ouvido para olhar como é que tá? Olhar com o olho tá vendo aqui, ó, a pontinha do iceberg. A gente não consegue com o olho ver o fundo do ouvido, muito menos aqui esse final, que é onde fica o tímpano e tudo mais, tá? Então, o primeiro método que a gente utiliza para saber como é que tá esse ouvido é com o otoscópio. Bota o otoscópio lá dentro, com isso a gente vai ver se tem inflamação, se tem excesso de cera, se tem alguma úlcera, um machucado, se tem um pólipo, alguma formação lá dentro, tudo isso a gente vê no otoscópio, tá? Mas viu lá no otoscópio, poxa, segundo exame que tem que fazer. Não dá para te falar, assim, tratar a otite do animal sem fazer esse exame, que é a citologia de ouvido. A gente colhe a cera lá de dentro, mesmo que não tenha excesso de cera. Passa um cotonete dentro do ouvido, passa numa lâmina e olha no microscópio. Por que que esse exame é obrigatório fazer antes e depois do tratamento? Porque esse exame vai mostrar para mim, nesse ouvido só tem inflamação? Tem bactéria? Quanto de bactéria que tem? Tem fungo também? Quanto que tem? E o que que isso faz diferença na nossa rotina? Essa informação do que tem dentro do ouvido vai determinar para mim o tratamento daquele paciente, qual é o melhor remédio, quantos dias eu vou fazer de tratamento, porque para bactéria é um tanto de dias, para fungo é outro tanto de dias. E às vezes só de olhar, a gente pode achar, acho que é só inflamação, não vou passar medicação nenhuma. E aí, de repente, isso evolui para uma infecção, tá? Então, assim, é importante fazer o diagnóstico. O diagnóstico a gente só faz com exame, só de olhar não é diagnóstico. E a gente não consegue bater o martelo de que aquele problema é causado por água. Por quê? Água é água. Água não faz nada. Água não tem o poder de infeccionar um ouvido, tá? O que às vezes acontece aí que coincide com o banho? Tem locais que faz aquela limpeza excessiva com pinça, que cutuca tudo dentro do ouvido, que faz 10 vezes o algodão lá dentro porque tá muito sujo. E no final ainda arranca os pelos do ouvido, que é para ficar mais limpinho. Então, esse trauma, essa limpeza, pensa que aqui é o ouvido, mas ele é assim. A gente coloca uma pinça aqui e fica limpando, cutucando. Onde essa pinça está batendo? Está batendo aqui na mucosa do ouvido. Isso é um trauma mecânico, tá? Então, isso pode ser um fator que vai predispor a uma otite, a uma inflamação daquele ouvido por trauma, porque você está traumatizando ali. O arrancamento de pelos faz uma inflamação local absurda, dói, lateja e deixa propício de uma otite. Então, o veterinário não consegue olhar e te falar, isso aqui foi a água do banho. Pode ser que tenha relação com o banho, mas relação com a manipulação daquele ouvido durante o banho, tá? Ou até o animal já pode ter um ouvido inflamado, sensível, com algum problema. E aí, na hora que foi lá do banho, da limpeza normal, aquilo acabou sendo um fator agressivo porque o ouvido já estava sensível, tá? Mas respondendo diretamente aí à sua pergunta, o veterinário não tem, de forma alguma, como afirmar que esse problema aqui é causado por água, porque a água não causa otite. Água até entra dentro do ouvido do cão na hora do banho, entra, mesmo a gente colocando o algodão, quando ele encharca, ele fica como um conta-gotas. Então, o algodão molhou, tá pingando lá no fundo do ouvido. Hoje em dia, já não é mais nem recomendado o uso de algodão, para você ter ideia, tá? Algodão já não é mais obrigatório. Por quê? Isso. Porque o algodão, ele faz isso... Pode falar, que tá meio devagar aqui a comunicação. Pode falar.
É que tá ficando um pouquinho, não sei se o meu tá normal, mas o seu tá dando um atrasozinho. Mas tá dando para te ouvir bem, Tá? entendeu? É coisa de internet. Bom, Vamos diga lá. aí, Não, como é que você faz? eu seguro bem, né? Tapo com a mão e não jogo nunca água direto, né? Isso aí eu falo bem. Não é para jogar água na cabeça do cachorro, entendeu? Vai com a mão, tal, porque mesmo se entrar uma gotinha, o cachorro vai se sacudir, a água vai, né? Já com o algodão, não. O algodão, se entrar, ele vai fazer assim, às vezes o algodão está muito preso, e a água fica lá dentro, não tem como a gente, né? Isso, exatamente. Essa é um dos motivos, né, da não recomendação, mas não obrigatoriedade da utilização do algodão. Por quê? O ouvido está sem algodão, caiu um pouco de água lá dentro, o animal vai chacoalhar essa cabeça, o excesso da água vai sair, e se por acaso ficar algum resíduo de água lá dentro, a própria pele vai absorver. Não é uma quantidade. Para a gente causar uma otite por causa de água, a gente teria que ligar assim, um jato de VAP dentro do ouvido, né? Teria que ser uma agressão muito potente direto dentro do ouvido. A água que escorre na hora do banho, o animal chacoalhou a cabeça, ela sai, tá? O algodão tem, né, esse fator de que a água fica pingando lá, e aí o animal chacoalha com o algodão, essa água não sai, então o excesso de água que deveria sair não sai, fica lá dentro. E algumas vezes pode acontecer desse algodão ser esquecido dentro do ouvido. Ou dependendo da forma que coloca, você tira, fica um pouquinho ainda lá no fundo. Isso pode ser um fator. Isso pode ser um fator aí que predispõe uma otite. Principalmente tem cães, né, que tem a orelha mais pendular, então o tutor, a maioria não chega em casa lá olhando o ouvido, se tem pelo, se não tem, se tem algodão ou não. Então, por esses motivos, hoje já não é mais recomendado, não é uma obrigatoriedade de que se use o algodão na hora do banho. Ah, legal. Deixa eu te falar que tem uma pergunta aqui da Odete, tá? Diga. Deixa eu falar. A orelha do Blue Pug, por dentro, é grossa e áspera. É tipo cascudo, né? Por mais que eu dê banho contínuo, assim, continuidade, fica do mesmo jeito. Isso pode ser... Como é que é? Causado por mais... Continua do mesmo jeito. Pode ser, ótimo. Otite. Pode ser otite? Essa pele grossa que ele tá? Isso, com certeza é otite. Informação importante. Quando a pele engrossa, né? Às vezes a gente vê um ouvido que o buraquinho do ouvido chega a quase fechar, né? Com a pele tão grossa. Isso, quando a pele engrossa ou quando a pele escurece, a pele tá falando pra gente assim, eu tô sofrendo há muito tempo e eu tô tentando achar um jeito de me livrar do agressor, tá? Então a pele conversa com a gente. Se qualquer região, tem animal que faz essa pele que engrossa e fica escura na axila, na virilha, tá? Então, assim, o que precisa nesse caso? Precisa achar a causa de base. Pode ser que ele seja um animal alérgico, então precisa controlar a alergia e, juntamente com isso, tratar esse problema do ouvido, né? Para que essa pele volte ao normal. Essa pele volta, tá? A pele grossa, ela melhora, aquela pele escura, preta, ela volta à coloração normal, mas a gente precisa identificar as causas, tá? Aham. Então, ouviu, né, Odete? Leva ele no veterinário para fazer um exame direitinho, para ver o problema e ir na causa certinha. Vamos lá, deixa eu ver aqui. A outra coisa, vamos falar da questão de limpeza. O álcool 70. Eu, no banho tosa, lá onde eu trabalho, na Loving Care, nós usamos o produto otológico, próprio para ouvido, né, para limpeza de ouvido, para tirar o cerume, o negócio todo. Mas tem muita gente que usa álcool 70. O álcool é legal, doutora, para limpeza? Então... Socorro! Não, jamais. O álcool é uma boa opção para limpeza do ouvido. Por quê? Primeiro, um ouvido saudável não precisa de limpeza dentro do ouvido, tá? O ouvido saudável, ele se limpa sozinho.
o que é produzido lá no fundo do ouvido, o próprio ouvido tem um mecanismo de ir colocando isso para o lado de fora, tá? Ouvido que tem, sei lá, eu olhei, tem muita cera, tá meio sujinho, preciso limpar. Por que que o álcool jamais é uma opção? Porque você não sabe como tá dentro daquele ouvido. Você não sabe o que tem lá dentro, você não sabe se de repente está machucado, você não sabe se o tímpano está íntegro. Imagina um ouvido que de repente está muito inflamado, né? Que tem muita vascularização, às vezes rompe vasinho lá dentro, de tão inflamado que tá, e você jogar um álcool em cima. Pensa na dor que esse animal vai sentir, você vai acabar piorando o problema inteiro, tá? Então, álcool jamais, assim, não tenho outra opção, quero limpar. Água. Tá. Teve um caso, aconteceu comigo, tá? Eu trabalhando há um tempo atrás em outro lugar, lá era álcool 70. E o cachorro tava com um carrapato pequenininho dentro do ouvido ali. Aí eu fui com a pinça, tirei aquele carrapato, tal. Aí fui limpar com álcool. Menino, bichinho, tadinho. Pulou no teto. Perdeu, porque o carrapato, às vezes fica machucadinho, tá? Mais que a gente... Né, ardeu o bichinho. Eu falei, meu Deus, não quero usar mais isso, não. Eu falei até com o dono da loja na época, mas não, esse aí tem que ser. Esse que é o certo. Mas fazer o quê? A loja não era minha, né? Então assim, por isso eu falo que é o processo, o produto ecológico, entendeu? Exato. Aquilo, e assim, eu costumo sempre comparar com a gente, né? Quem que pega qualquer, sei lá, um cotonete, enfia no álcool e enfia no ouvido? Ninguém, eu acho. Espero. Né? E ainda mais se você tá com incômodo. Poxa, eu tô com dor de ouvido aqui, meu ouvido tá incômodo. Você pega álcool e joga no ouvido? Tem várias, assim, né? Várias receitinhas caseiras aí que o pessoal faz pra humano, pra dor de ouvido. Mas não vejo ninguém virar o ouvido e tacar um álcool lá pra melhorar. Então, álcool nunca, jamais é uma opção pra limpeza, principalmente, tá? Porque se precisou de limpeza excessiva do ouvido, o ouvido tá te falando, tô produzindo muita cera para tentar combater alguma coisa tá errada. Uhum. Então, tem um colega que tá falando que era padrão, realmente, anos atrás, né? Era padrão mesmo de usar álcool. Mas, gente, as coisas evoluem. As coisas evoluem. Entendeu? Eu uso os remédios evoluem. Então, hoje nós temos produto próprio, né? Exato. Então, vamos... a medicina está dizendo para a gente que evoluiu, não vamos deixar de usar, para a gente usar agora o que está aí no mercado, então vamos fazer isso. Exato. Né? Para não causar problema. Exato. E voltando nesse ponto, né, de que as coisas evoluem, eu já fui a veterinária que indicava algodão impermeável. Assim, olha, usa esse algodão aqui, porque ele não encharca, não pinga no ouvido, não vai entrar água de jeito nenhum dentro do ouvido. Hoje em dia a gente já sabe que... Joga água na cabeça do... Hoje em dia a gente já sabe que isso independe. Então, assim, as coisas vão se atualizando e a gente precisa seguir a atualização. A gente não pode ficar parado no tempo, né? Não, o algodão permeável eu já testei. Olha, não é que não chega a encharcar igual o comum, mas também fica úmido, entendeu? E agora outra coisa, outra polêmica. Depilação do ouvido. Socorro! Vamos lá, depilação. Antigamente, pessoal que é da antiga, se já estava banhosa, fazia parte da higiene, depilar, arrancar os pelos do ouvido. E até hoje, doutora, o tutor vem, pede pra gente. Entendeu? Aí eu, como profissional, eu explico. Hoje em dia não se faz mais isso, que a gente faz é aparar, a gente realmente cresce muito, a gente apara, porque nesse negócio de você pegar a pinça, enroscar e puxar, gente, isso é uma agressão, isso dói, fica, né, inchado, e aí provoca otite. Aí vai dizer que a gente foi culpa da gente, entendeu? Eu explico vários tipos, mas o médico mandou fazer isso. Mas, poxa, se o médico mandou, então por que ele não fez lá? Pra gente, entendeu? Então, assim, eu queria saber como é que, assim, na medicina veterinária, como é que vocês estão vendo essa questão da depilação. Então, vamos lá. Depilação da orelha é contraindicado, totalmente contraindicado. Por quê? Isso é um trauma mecânico.
tá? Isso sim é um fator que pode predispor uma otite. Então, se o animal foi pro banho, tem animal que faz muito pelo mesmo, sai um tufinho, assim, de dentro da orelha, e tudo aquilo dali foi arrancado, isso causa uma inflamação tão intensa, que pode causar um desequilíbrio e aí causar otite, tá? Por que não é recomendado arrancar esse monte de pelo? Porque eu uso um exemplo bem legal, que eu acho que talvez alguns se identifiquem aí. Eu brinco que veterinário não tem tempo, né? De ficar se embelezando, assim, de fazer sobrancelha, né? A gente faz quando dá. Na hora que sobra um tempinho ali, você dá um jeito, né? E às vezes eu deixo passar. A minha dá aquela, né? Aquela enchida, assim. Daí um belo dia eu pego e falo, não, vou ter que tirar aqui, porque já não tá dando mais pra disfarçar. E eu sou branquinha, quando eu tiro na pinça, fica tão inchado que isso aqui fica assim, ó. Fica ardendo, latejando, metade do dia, assim, se eu for fazer quando ela tá muito grande, tem que ser um dia sem compromisso, porque é um dia que, assim, até aquilo ali melhorar e desinchar, leva, né, um período. Então, isso porque a gente vai arrancando ali, pelinho por pelinho. Então, imagina, dentro da orelha, que já é um lugar bastante vascularizado, a gente pegar um tufo de pelo, um monte de pelo, enroscar numa pinça e puxar de uma vez. Pensa na dor que isso causa, na inflamação. Você arrancou aquele monte de pelo pela raiz, então o folículo piloso vai ficar ali exposto, aberto, né? Suscetível a agentes infecciosos entrar, e fora a inflamação, que a maioria das otites começa com a inflamação, inflama, e a partir daí gera condições para infecção, tá? Então, hoje em dia não. Quando tem um paciente, por exemplo, precisa fazer tratamento de otite, precisa fazer um tratamento atópico dentro do ouvido, mas aquele paciente tem muito pelo no meio. O que a gente indica? Aparar os pelos. Cortar ali o tanto que der pra gente deixar limpinho. Arrancar não é uma opção, não deve arrancar. Ah, então tá. É isso aí. Eu falo para eles também. Eu sempre, apesar, assim, eu ensino a fazer. Porque tem tutor que quer porque quer. Eu falo para eles, né, para os meus alunos. A gente é profissional, então a gente explica da melhor maneira possível. Uhum. Agora, se mesmo assim, por quer, entendeu? A gente faz até o trabalho. Entendi. Mas eu sempre... Aí tem o termo de responsabilidade, a gente sempre fala, né? Mas, assim, legal. Eu sempre ensino... É isso que eu ia te falar. Por quê? A gente tem que, de todas as formas, tentar se precaver, tá? Por quê? O cliente, o tutor, eles são nossos amigos até a página 2, tá? Caso, sei lá, o tutor te pediu muito lá, Lê, preciso que depila, tá muito ruim, tem muito pelo, você faz. Daqui 2 dias, esse paciente teve uma otite, enfim, alguma coisa. Ele levou no veterinário, o veterinário, por acaso, falou, olha, será que não foi arrancado pelo aqui? Tá, dá o entender de que foi o arrancamento dos pelos, ele tem total direito de ir lá e te questionar e, de repente, até te acionar judicialmente, tá? Por quê? Porque isso é um procedimento agressivo que não deve ser feito. Então, se ele sabe dos riscos e ele quer fazer mesmo assim, qual é a nossa forma de se resguardar? Tá aqui um termo, o senhor assina que o senhor está ciente, né, dos riscos, de tudo que pode acontecer com isso. Quer dizer que todo animal que arranca vai ter problema? Não. Pode acontecer, só que a gente não tem como saber qual é o que vai dar ruim, qual que não vai, tá? Então, eu acho que termo de responsabilidade, o termo de responsabilidade é uma opção que a gente tem que ter, quando a pessoa quer assumir os riscos daquilo. Pode ser que faça e não tenha nada, o cachorro fica lindo, maravilhoso. Claro que no dia vai incomodar, mas pode ser que ele não tenha problemas por conta disso. Já pode ser que tenha animal que tenha problema. Entendi. Bom, deixa eu ver. Alguém tem alguma pergunta, gente? Já perguntei pra caramba. Alguém aí que tá aí na live tem alguma pergunta? Vou ver que a consulta é de graça hoje. A consulta é de graça. Vamos lá. Alguém tem alguma pergunta? Cadê? Deixa eu ver o pessoal aqui. Se alguém perguntou alguma coisa... Eu respondi a Odete. A Gabriela foi aluna minha, já profissional. Ela perguntou como chega o cachorro, como é que
ver, né, para saber se está com otite ou não. A gente já falou, a gente foi lá no início, né? Isso. Entendeu? Mas... E aí, nada, gente? Ah, nenhuma dor, que ótimo, ninguém tem Então, dúvida, tá tudo certo. Imagina. Então, gente, então, vamos lá. É que eu estava falando antes, né? Lives assim são ótimas para a gente. Eu, por exemplo, com a explicação da doutora, da Aline, né? Eu não sabia algumas coisas, agora eu já sei, né? Que pode ser um problema de pele. Não imaginava isso, Sim. problema de pele pode causar otite. Na maioria das vezes o problema é de pele. Agora eu já vou ver a orelha, o ouvido por outro lado. Se eu ver que tá falando isso, eu vou procurar outra coisa, né? E já procura. Olha assim, ó, nas patinhas, tem muito animal que tem otite, também tem lambedura das patinhas. Então, sempre tem algum outro sinal ali no corpo, um lugar mais vermelhinho. Sempre tem algum outro sinalzinho junto que mostra pra gente que... Muita coceira, né? Coceira. Entendi. Ah, então é isso aí. Então, deixa eu Cadê? ver aqui. Acho que tem uma pergunta aqui, peraí, só um minuto. Aqui, ó. Como saber se o cachorro está com dores no ouvido? Legal, Legal. Amiga, legal. Vamos lá. O que ele faz que a gente vê que está com dor? Vamos lá. Uma informação bem legal, importante. Gravem aí. A coceira é o grau número 1 da dor. Então, quando o animal tem coceira, ele dispara lá respostas nos neurônios semelhante à resposta da dor, tá? Então, coçou já é um sinal de que aquilo ali está incomodando. Mas tem animais que, né, que tem uma dor aí um pouco mais importante, que não te deixa mexer na orelha, que chora quando coça a orelha. Tem animais que morde, tem animal que deixa de comer. Assim, o tutor percebe que assim, tá coçando a orelha, enfim, tá com algum sintoma, mas nada é grave, então ele acaba, né, deixando ali levar. E aí tem animal que começa a querer comer menos, porque o fato de mastigar dói o ouvido. Dói. Tá? Então, tem isso assim, aí já é um grau de dor bem severo, já são otites bem piores, tá? Mas como que a gente sabe que tá doendo? Fez otite, tá doendo. Mesmo que seja uma dor super discreta, levinha, mas o ouvido dói. Inflamou, dói. Entendi. Tá? Entendi. Então, se o animal tá coçando o ouvido, com certeza já está doendo. Não, pode não ser um nível exacerbado a esse ponto de deixar de comer e tudo, mas já está doendo. Uma outra pergunta aqui, uma dúvida. Existe otite em gatos? Gato também tem otite? Também tem. Ou não? Gato também tem. Tá? As causas em gatos são um pouquinho mais diferentes, né? Mas gato também tem. Principalmente parasitária. Sarna de ouvido é bem comum em gatos. Tá? Gatos também tem. Mas os gatos, eles não têm tantos sinais clínicos como os cães, tá? A gente até usa uma terminologia que, assim, no cão, a otite normalmente começa de fora para dentro, porque ela é reflexo de alguma coisa, né, que não tá legal, e aparece. No gato, algumas vezes, ela começa de dentro para fora. Então, e gato é muito mais discreto de mostrar os sinais. Então, dependendo da causa da otite em gato, quando o tutor vai perceber que tem alguma coisa errada, já está numa otite um pouquinho mais séria, tá? Mas existe também. As causas são diferentes, mas gato também tem. Então tá. É porque aconteceu uma coisa comigo, tá? Eu fui dar banho num gato, eu não molho, jogo, principalmente gato, né? Não jogo água, sempre com a mão, com muito cuidado. Fiz banhozinho dele, limpei a orelhinha dele, aquele negócio total. No dia seguinte, o tutor entrou em contato dizendo que quando ele chegou em casa, ficou saindo uma aguinha preta. E eu limpei o ouvidinho dele, eu não vi nada preto, assim, nada escuro, tava normal, entendeu? Para mim, assim, né? Não apresentou nada que eu falasse, que eu tivesse preocupação de avisar pro tutor, ó, procura o veterinário.
Mas ele falou que ficou saindo uma aguinha preta, que caiu água do banho. Não, gente, eu não jogo água na cabeça do gato. O gato é diferente e tal. Exato. Aí isso até escurou na minha cabeça, doutora. Porque que tal dessa água que saiu do ouvido desse bicho? Então, assim, ó, eu não consigo, né, te dar um parecer preciso. Mas o que pode ser uma possibilidade. Às vezes esse gato tinha um problema lá no ouvido, estava tendo um excesso já de cerumen escuro no fundo do ouvido, onde a gente não consegue ver olhando. E aí, com a água normal que pinga dentro do ouvido na hora do banho, pode ser que depois tenha saído resíduos dessa cera que já estava lá no fundo do ouvido. Tá? Pode ser uma possibilidade. Uhum. Eu imaginei que foi isso, que o produto de limpeza amolece. Isso. Né? Uhum. E aí pode ter escorrido depois. Exato, foi até se ele procurou atendimento depois, até que foi ótimo, porque daí já descobriu o que tinha de errado com o ouvido, né? Não, ele levou no veterinário, mas eu levei a culpa. Eu levei a culpa, mas tudo bem. Depois ficou tudo resolvido e tal, mas tudo bem. Tá certo. E aí, gente, alguém tem alguma pergunta? Vamos ver. Bom, enquanto o pessoal tá entrando, o pessoal não pergunta, eu posso só fazer uma observação? Acho que ela tá um pouquinho te travando aí, eu não sei se eu te interrompi falando. Travou um pouquinho. Oi, pode falar. Voltou. Tinha travado um pouquinho. Bom, enquanto o pessoal vai se organizando aí, se quiser perguntar alguma coisa, vou só fazer uma observação, tá? Com relação a isso que a gente está falando aí de otites, de como fazer o diagnóstico, de como saber o que tem. Então, o que eu tenho orientado, principalmente os tutores? Levou no veterinário, se o veterinário só olhar o ouvido do seu animal e falar, olha, tá com otite, faz esse tratamento aqui. Você tem total liberdade de pedir um exame, uma citologia do ouvido, uma análise daquela cera que tem dentro do ouvido, tá? Porque em alguns lugares, né, tem já o microscópio ali. Na minha consulta mesmo, eu já colho os exames e já olho tudo ali na hora. A gente já vê na hora o que tem e o que não tem, tá? Mas o veterinário clínico, ele não tem a obrigação de ter o microscópio e de saber ler as lâminas. Mas ele tem a obrigação de colher esse exame e enviar para o laboratório para saber o que tem ali dentro. Por que eu bato nessa tecla? Porque eu já atendi milhares de casos que já fez tratamento, doutora, eu já fiz tratamento 10 vezes, já usei todos os medicamentos, esse último aqui eu já tratei por 30 dias, sei lá quantos dias, e terminou o tratamento, não dá um mês, o problema volta. Por que volta? Porque talvez você está usando o produto errado no período errado. Você não sabe o que tem lá dentro. Às vezes você está usando um produto que tem um antibiótico super potente, mas o antifúngico é mais fraco, e naquele ouvido só tem fungo. E aí você está matando as bactérias que tem lá. Na verdade, o ouvido ele tem um equilíbrio, né? Faz parte da microbiota da pele também fungo e bactéria, mas eles têm que estar em equilíbrio. Se tem, vamos supor aqui, né? 5 unidades de bactéria e 5 de fungo. Elas estão lá em equilíbrio. Se você matar as 5 de bactéria, os fungos têm mais espaço para crescer, tá? Então, essa é a importância da citologia. Você saber o que tem naquele ouvido para daí te guiar no melhor tratamento. Eu terminei o tratamento e não tá mais coçando, não tá vermelho, não tem nada. Preciso repetir esse exame mesmo assim? Precisa. Por quê? Porque às vezes a gente faz um ciclo da medicação e quando a gente repete o exame, ainda tem uma quantidade considerável de bactéria ou de fungo dentro do ouvido. Se a gente não tratar, vai passar um mês ou 2, aquilo vai proliferar de novo e o problema vai voltar. Então a gente precisa sempre que tem otite, precisa fazer essas citologias de controle até que a gente chegue no ponto de que, olha, não tem mais infecção. Não tem mais uma quantidade que a gente precise de tratamento. Legal, bom saber disso. Porque a gente gasta dinheiro com remédio, doutor. Vai, leva. Aí compra remédio. Aí não resolve. Exato. Aí leva de novo. Aí compra outro remédio. Aí não resolve. É assim mesmo. E na maioria das vezes os remédios têm um custo, né? Um tanto alto. Com certeza. Peraí que tem mais pergunta aqui. Vamos lá. A Daiane está perguntando.
As precauções são as mesmas com relação aos gatos? Ou deve ser ter um cuidado maior com o gato? O mesmo cuidado que tem com o cão, se deve ter com o gato, tá? Com relação a banho, assim, né? Gato não necessita de banho, tá? O fato de levar para um lugar estranho, tem cheiro de outros animais, enfim, todo esse manejo gera um pouco de estresse para o gato. Mas os cuidados com a orelha em si são os mesmos do cão, tá? Então, o ouvido saudável não precisa de limpeza. No dia a dia, eu preciso ficar limpando o ouvido do meu gato em casa? Não. Se tá um ouvido, eu limpei, sei lá, tomou banho na sexta-feira. Veio para casa bonitinho, ouvido limpinho. Segunda-feira já tá aquele borrão de cera lá que eu preciso dar uma limpada. Já não tá normal, tá? O ouvido normal é aquele que você não vê cera. Se por acaso você for lá passar um algodãozinho ou uma toalha, sai aquele resíduo na toalha. Se não, você nem percebe. Entendi. Tem outra pergunta aqui. Vamos lá, Davi. Davi, para o início de tratamento, a senhora indicaria o remédio Natalene para otite externa? Então, o remédio vai depender do que tem naquele ouvido. Eu não consigo te falar, esse remédio é mais indicado, esse é melhor. Cada remédio é indicado para um tipo de problema específico, tá? Então, para otite, você precisa saber, essa otite é o quê? É bacteriana, é fúngica, é mista, é só inflamatória? Tem ouvido que tá bem ruim, sabe? Tem bastante excesso de cera, amarelo, tá vermelho. Quando a gente faz histologia, não tem bactéria, não tem fungo, só tem inflamação, tá? Então você não precisa gastar um valor alto com esses medicamentos que normalmente já tem antibiótico, antifúngico e tudo mais. Então o exame é essencial para você saber o que tem e qual é o melhor tratamento, tá? Então não tem uma medicação que seja mais indicada ou melhor do que a outra. Cada uma vai ser específica para cada caso. Entendi. Primeiro tem que fazer a avaliação, realmente, né? Não ficar ovo, né? Ou ficar mais um pouco. Tem que ser padrão. Então, tem mais alguém? Mais alguém? Não. Não? Então, acho que é isso. Tá, então tá bom. Acho que tirou. Eu espero que tenha... Tirei mesmo. Entendeu? Porque agora, o que é que acontece? Assim, eu vou ter argumentos, né? Para falar com o tutor, quando eu ver um cachorrinho que está com o ouvidinho meio estranho, quando eu for fazer a limpeza e ver aquela quantidade de cera, ou cera muito escura, ou cheiro também. Né? Então, quando o tutor falar, você jogou água no cachorro, no ouvido do meu cachorro, está com otite, o médico fala, entendeu? Não é, bom, peraí, calma. Exato. Assim. Quando chegar essa queixa para você, aí você pergunta, mas ele fez citologia do ouvido? Fez exame para saber o que tem lá no ouvido? Se não fez nada, não... É isso aí, citologia do ouvido. Se não fez exame... Se não fez exame, não tem como ter dado nenhum, porque a olho nu, a gente no máximo vê que tá vermelho e tem cera só. A gente não consegue ver nada além disso. Tá? Então, se te questionarem nesse sentido, já que eu vi que você falou que você não faz, né, limpeza com pinça, nem o arrancamento dos pelos. Então, se por acaso te questionarem, olha, foi a água que causou esse problema. Você pergunta, mas fez exame? Tem citologia? Mostrou o que tem lá dentro desse ouvido? Aí, né? Que, infelizmente, a grande maioria dos veterinários não faz. Assim, a maioria esmagadora, infelizmente. Você tem, né, doutora? Como saber se é bactéria, se é isso, se é aquilo, não tem, não tem. Não tem. E deixa eu te falar rapidinho um caso que aconteceu comigo. Eu até falei na outra live. Eu atendi 2 cães filhotes no mesmo dia, um seguido do outro. Nesse dia, na clínica que eu tava, não tinha microscópio, então eu tive que colher o exame para olhar depois. Os 2 tinham exatamente a mesma queixa. Coçando o ouvido vermelho. Os 2 filhotes, a mesma queixa. Vamos colher a citologia dos 2. Colhi dos 2. Quando eu fui olhar, um dos filhotes não tinha nada, era só inflamação. O ouvido só estava inflamado. Não tinha bactéria, não tinha fungo, não tinha nada. No outro, tinha sarna de ouvido, tinha ácaro.
Agora, imagina se eu só olho lá e falo, tá só inflamado, não tem, né, não parece que tem nada. Então, os nossos olhos enganam, a gente tem que confiar em exame. O exame é que vai falar pra gente o que é, o que não é. Tá? Então, você, como tutor, tem total liberdade. Doutor, o veterinário pediu nada. Doutor, você podia fazer uma citologia? Mas aqui eu não faço. Então, dá o pedido para mim que eu faço depois e volto. Não tem problema algum você sugerir de fazer um exame, tá? Que é um exame super importante e que vai tratar mais assertivo. Vai evitar de você ficar perdendo tempo e dinheiro com um monte de tratamento sem saber o que tem lá, sem saber o que você está tratando. Às vezes tem ácaro lá e você está usando antibiótico e o antibiótico não vai matar o ácaro. Aquele problema vai ficar lá, vai ficar lá, vai ficar lá e não vai resolver, tá? É isso aí. Então tá, doutora. Acho que... Tá bom, acho que foi tudo, né? Gente, ó, tá gostando. Deixa eu ver aqui o pessoal falando aqui, ó. Essa live foi... Deixa eu botar o áudio, eu sou cega. Esclarecedora. Também muito para mim. Lúcia, também foi muito para mim. Aprendi muita coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, que bom. Botando coraçãozinho, é isso aí. Pô, legal, gostei. Bom, eu fico eu fico muito feliz, né, de poder ter contribuído aí com informações importantes. E o maior beneficiado com tudo isso, com certeza, são os animais, né? Informação nunca é demais. Então, quanto mais a gente tiver informação verdadeira, né, isso que importa também, tá? Eu estou à disposição, lá na minha página do Instagram tem compartilhamento de alguns casos também. Pode me chamar no direct se tiver dúvida. Tem um link também que me manda mensagem direto no WhatsApp. Eu fico à disposição para esclarecimento se alguém tiver alguma dúvida depois, tá bom? E eu te agradeço muito, Ale, pelo convite. Foi um prazer. Eu sou tímida, por mais que não pareça, eu sou bem tímida. Por mais que não pareça, eu sou bem tímida, mas eu gosto muito de falar sobre esses assuntos, né? De propagar informação mesmo, porque eu vejo no meu dia a dia na clínica, eu vejo que tem muito animal que sofre por falta de orientação mesmo do tutor. Às vezes não é nem por não querer fazer as coisas, às vezes é falta de orientação. Então, a gente, bem informado, a gente tem aí argumentos, né, para reagir a situações do dia a dia. Eu fico muito, muito agradecida, de verdade. Eu espero que a gente se encontre outras vezes aí para falar de outros assuntos. Doutora, só um minutinho que entrou uma última pergunta aqui. Claro! Não, mas é legal isso de todo mundo, né? Sim. Olha só, Odete de novo. A orelha do meu lugar ficou, do meu pug ficou assim, porque a irmã, que é fêmea, não para de lamber a orelha dele. Tá. A irmãzinha dele, a outra cachorrinha, fica lambendo a orelhinha do pug dela. Sim. Todo, entendeu? Aí ela ficou com essa textura. Então, vamos lá. Também boa pergunta. Também pode causar autismo? Não. Na verdade, provavelmente, tá? Eu não consigo, assim, bater o martelo sem examinar, enfim, sem ter os exames na mão. Mas a maior probabilidade é que ele tenha uma causa de base X, que pode ser, por exemplo, uma alergia. Essa alergia fez que ele tivesse uma infecção no ouvido. Infecção no ouvido causa cheiro, e cachorro tem um olfato muito sensível. E aí, com aquele cheirinho do ouvido, faz com que o outro cachorro sinta e vá lá lamber. Tá? Então, essa alteração na pele, da pele grossa e tudo mais, claro que a lambedura excessiva contribui, mas o problema em si não está nela lamber. Provavelmente o problema dele atraiu ela para lamber. Então o pug está com problema, não é ela que causou o problema. Não. Tá? Um animal, assim, os animais têm o hábito, né, de se lamber, de se cheirar, então aquela cheiradinha, aquela lambedura ali do dia a dia não causa problema. Se ela tá lambendo, ela só fica lambendo direto, sempre que eu pego, tá lambendo. É porque alguma coisa naquela orelha tá atraindo ela para lá. Uhum. Isso com gato também é a mesma coisa? Que gato também se lambe muito. Não, o gato, ele faz a lambedura para se limpar, tá? E para se conhecer um ao outro. Então, com o gato, isso já não é uma coisa que acontece
como no cão, que é muito atraído pelo cheiro, tá? O gato faz a lambedura por limpeza, um vai limpar, ajudar a limpar o outro, então no gato não é esse mesmo cenário. Aham. Ah, então tá. Viu, Tá Odete? bom? Espero ter te ajudado a responder essa questão. Ela não vai ter Então tá. Você vai fazer 1 hora de live Tá bom. e o Instagram corta a gente. Tá bom, Ale. Olha, quero agradecer, doutora, a você ter disponibilizado o seu tempinho para ajudar a gente, tirar as nossas dúvidas, as minhas principalmente, tá? Agradecer quem assistiu a live, tá? O pessoal que participou. Espero ter ajudado a vocês. Que o nosso intuito aqui é o quê? A saúde e o bem-estar dos animais. Com certeza. Sempre, entendeu? Estou pedindo para a senhora deixar seu contato. Gente, olha, fala o seguinte, eu posso até botar lá na minha bio, no meu Instagram, o contato dela. Pode, entendeu? na minha página tem lá direto o meu contato do WhatsApp. Procura Tem ela, também. entendeu? Entra no Instagram dela direto e procura, entendeu? Isso. Aí ela também pode ajudar. Gente, então, ó, muito obrigada. Obrigada. Tá? Adorei. Eu vou ficar Prazer. viciada em live. Vou querer toda semana. Vamos fazer. Vamos marcar falando de problema de pele. Vamos. Doutora, eu tenho tanto problema de pele. Sei, né? Que vai lá na loja. E eu vi, deixa eu só te fazer uma pergunta. Eu vi que você também atende, lida bastante com gatos. É isso, eu li errado? Sim, eu sou especializada em gatos. Mais de 50 gatos que a gente cuida lá. Na Love Encontro. Legal. Muito. Legal. Bom, então a gente pode também, é um assunto. Eu sou gateira, né? Sou até suspeita a falar. Legal. Sou gateira. Ai, que bom. Eu trabalho com as práticas, né? As práticas amigas do gato, então atendimento humanizado, manejo dos felinos. A gente pode também combinar depois de falar a esse respeito mesmo do manejo, né? De como minimizar o estresse para o gato aí no dia a dia. Ah, legal. Vou fazer uma live com um gato. Legal. Vamos marcar? Vamos. A senhora entra junto, né? Pronto. Vou botar o gatinho lá, vou preparar um gatinho. A senhora junto e a gente fazendo a live com um gato. Pronto. Vai ficar legal. Perfeito. Tá bom? Obrigada a todos que participaram também. Agradeço a todos e a gente se vê mais vezes, se Deus quiser. Vamos sim, se Deus quiser. Parceria Então, tá agora, bom. hein? Parceria. Combinado. Gente, quem entrou agora, desculpa, mas acabou, mas vou deixar salva lá, tá? Vai lá no meu IGTV e vai estar salva lá, tá bom, gente? Obrigada. Imagina. Beijo. Obrigada. Tchau. Bom fim de semana. Tchau.